Fala, mestre, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de cripto há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar sobre o halving. Por que esse halving vai interferir de forma completamente diferente nos preços do Bitcoin em relação aos halvings anteriores? Também nós vamos falar sobre o preço do Bitcoin, vamos fazer análise gráfica, análise técnica e também falar o que eu espero sobre o preço do Bitcoin, qual é o comportamento da ação do preço do Bitcoin para as próximas dias e próximas semanas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o seu like, compartilha com teus amigos que estão cansados de assistir o Primo Rico e perder dinheiro e tamo junto. Pessoal, para começar então, gráfico do Bitcoin. Para quem não entende ainda o que é um gráfico do Bitcoin nada mais é do que a oscilação de preço do ativo. Neste caso aqui, gráfico diário, onde cada velhinha que você enxerga nesse gráfico representa um dia. Então, desde o dia 12 de março, onde nós tivemos uma forte queda no preço do Bitcoin, acompanhada pela forte queda do gráfico do S&P 500, arrastando vários mercados e fazendo uma busca de liquidez imediata por todo o mercado através de dólar, ou seja, muitos investidores vendendo seus ativos, suas criptomoedas, suas ações do mercado de ações, saindo de posições do mercado Forex para comprar dólar. Porque em uma possível crise, em uma possível necessidade de pagar contas, todo mundo vai recorrer primeiro à moeda estatal mais forte, que é o dólar. Bom, logo depois do dia 12 nós tivemos então a primeira tentativa de recuperação e aí se iniciou uma alta, né, que a gente vem trazendo ao longo desse mês inteiro, uma recuperação de praticamente 100% desde aquela forte queda, desde aquele dia. Então o mercado, o Bitcoin levou um dia para devolver o preço, para devolver o valor que ele levou mais de ano para subir, em apenas um dia ele conseguiu despejar e devolver todo aquele valor de crescimento para o mercado em apenas um dia. E agora, um mês depois, conseguimos recuperar o valor de capitalização de mercado que nós tínhamos antes de acontecer o dia 12, antes de acontecer aquela grande queda. Então, nós estamos voltando ao preço que o Bitcoin deveria ter ficado, né, se segurado e continuado subindo ao longo do tempo, principalmente nesse período pré-halving. E só que preste atenção nessa alta que nós estamos enxergando no Bitcoin, tá? Embora muita gente já tenha falado, e eu também já tenha dito que a cunha de alta, cunha ascendente de alta tenha se rompido, veja que ainda a gente tem uma cunha produzida de alta, não, uma cunha produzida de baixa, aliás, é uma cunha ascendente de baixa, onde o preço ele tende a se movimentar aqui dentro, até que ele encontra uma forte resistência e o preço cai. Muitas vezes, numa cunha ascendente e descendente, ela tende a sair a um certo ponto e quando ela volta para dentro da cunha, ela tem um rompimento. Então, às vezes, ela faz um falso rompimento de cunha e vem buscar lá embaixo, tá? Então, fique bem ligado porque é uma cunha gigantesca, uma cunha ascendente de baixa gigantesca que pode promover uma grande queda no Bitcoin. Veja também que a alta, na minha opinião, é uma alta que possui muitas lateralizações. Então o preço ele se consolida muito, ele sobe, se consolida muito, sobe, se consolida. A princípio, aparentemente, pode nos mostrar uma alta contínua, uma alta com os pés no chão, onde ele sobe, consolida e o mercado vai lentamente subindo com calma numa direção crescente. Porém, o Bitcoin ele pega surpresas, ele tem dias de surpresa, onde a gente acredita que vai subir para além e para o infinito, ele cai e derrete logo no dia seguinte. Então, neste momento, o Bitcoin está subindo de escada e ele pode novamente descer de elevador, caso o S&P 500 demonstre uma forte pernada de baixa, uma segunda pernada de baixa, caso as ações do Federal Reserve, de imprimir, injetar dólares sem parar, tá? Ao infinito e além, possam provocar uma segunda onda de queda, possam não ser suficiente para conseguir segurar e controlar o crescimento econômico ou a queda da economia, tá? Então, fiquem bem ligados que essa zona onde a gente está testando agora,
tá? É a zona de batalha master. A gente brincar lá no nosso grupo, inclusive tem um link na descrição do nosso grupo gratuito. Se você quiser colocar suas opiniões lá, está mais do que convidado. A gente falava que aqui nessa zona seria a guerra infinita, né? Seria a guerra infinita porque tem uma forte zona de vendedores e também uma forte zona de compradores nessa região, fazendo forte força e pressão para ambos os lados, e por isso que o preço ele está completamente indeciso. O Bitcoin nos últimos dias está uma verdadeira água de salsicha, o que na minha opinião falta muito pouco para acontecer o rompimento. Veja que o volume de negociação ele é descendente, aliás, ele foi descendente por um determinado período e depois ele se manteve lateralizado, né, com uma pequena descendência aqui, ó, tá? Ele desceu aqui um pouquinho, mas veja que o volume ele está se mantendo praticamente o mesmo, então ele ainda não explodiu, tá? A explosão de volume que eu pretendo enxergar no gráfico do Bitcoin são essas explosões, pelo menos é uma desse tamanho aqui no final dessa lateralização, no final dessa última zona de consolidação, que na minha opinião é a zona de consolidação mais importante que a gente vai ver no preço do Bitcoin no pré-halving. Eu acredito que o Bitcoin ele pode testar outras médias aqui, tá? Eu vou retirar as ferramentas aqui de desenho para mostrar a Fibonacci. Então a gente tem duas ondas principais aqui. Se a gente pegar essa onda mais curta, vira até aqui embaixo, a gente está exatamente numa zona média de preço, onde tem que tomar bastante cuidado, onde acontece maior quantidade de versões, que é justamente nesses valores aqui, principalmente na metade entre a Fibo de 618 e de 786, que é uma zona que tende a ser o limiar entre ele ir para o céu ou ir para o inferno, né? Então, se o Bitcoin for para corrigir, na minha opinião, ele vai corrigir a partir deste ponto, ou até no máximo a partir deste ponto aqui, talvez até superando um pouquinho para fechar o gap dos contratos futuros da CME, mas eu acredito que ele vai logo iniciar uma correção um pouco mais forte, podendo acontecer junto na semana do halving. O halving ele está gerando muita pesquisa, muita vontade de pessoas entrar no mercado, tem muita gente fazendo novos cadastros em corretoras. Então, muitas corretoras estão recebendo muitos novos clientes, muito porque viram a recuperação e a velocidade de recuperação do Bitcoin em comparação com os mercados tradicionais. Então, o Bitcoin praticamente recuperou 100% do seu valor em questão da perda do dia 12, né, em questão de um mês, enquanto os mercados tradicionais podem levar em um período um pouco maior, pode levar até 1 ano, 2, 3 anos para ter essa recuperação de preço. E o Bitcoin está se mostrando um forte ativo, porém, especulativo, né? Porém, tem um detalhe muito importante, tá? Essa zona de preço que nós estamos vendo, ela pode ser uma armadilha das corretoras. As corretoras, na minha opinião, ao contrário dos outros halvings, elas estão fazendo a manipulação do preço. São elas que estão elevando o preço. Explico. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é aqui, tá? Esse site aqui é o bitcointools.io. Ele mostra o interesse de ordens abertas em corretoras como a BitMEX, que é uma das que tem maior volume de negociação, maior volume de traders, ok? E esses negociadores, vejam que lá no dia 12, antes do dia 12, nós tínhamos um número de 120 bitcoins sendo negociados, enquanto que logo em seguida, mesmo com a crescente recuperação do Bitcoin ao longo desse mês, veja que o interesse dos traders para operar Bitcoin diminuiu pela metade. Ou seja, o valor voltou 100% ao que era antes, mas o interesse em operar com a criptomoeda não. Então, por mais que tenha novos players no mercado entrando diariamente, inclusive, aqui eu vou mostrar para vocês que o meu vídeo Como Investir em Bitcoin em 2020 foi o vídeo mais acessado do meu canal. Então, em tão pouco tempo, né, esse mês praticamente 10 mil pessoas acessaram esse vídeo. Veja que, apesar do interesse de iniciantes pelo mercado em investirem dinheiro com Bitcoin, no Bitcoin, veja que o crescimento está sendo dessas novas pessoas que estão entrando no mercado, porém os antigos, quem estava operando, os traders experientes e os big players, as baleias, elas estão fora do mercado, elas estão esperando o próximo movimento do preço. E para nós traders, eu acredito que essa alta ela está sendo tão falsa quanto a injeção de dinheiro através do Federal Reserve, da impressão desenfreada de dólar americano para tentar
salvar a economia global. Então é uma alta, na minha opinião, artificial, e por isso que ela acontece numa velocidade lenta e gradual, crescente, com muitos pontos de consolidação, com muitos períodos de indefinição, com muitos dias o mercado lateralizado. Então tome bastante cuidado para que você não caia numa armadilha de achar que o preço que você vai talvez perder a oportunidade de o preço continuar subindo e você preso na operação lá embaixo, enquanto você está vendo só o preço subir. Cuidado para não cair na armadilha dessas corretoras, porque na minha opinião, quem está elevando o preço do Bitcoin não são só as pessoas iniciantes no mercado de cripto que querem aproveitar o preço baixo do Bitcoin, que surgiu logo depois do dia 12, mas também as próprias corretoras que hoje têm uma posse muito maior de Bitcoins e têm um poder de manipulação de preço incomparável, muito superior aos mineradores, coisa que não acontecia em 2012 e 2016, onde majoritariamente os mineradores tinham mais influência em relação ao preço e manipulação do preço do Bitcoin. Eu inclusive abri um site aqui, o Token Analyst, onde vocês podem ver que, mesmo que as informações não estão sendo mais atualizadas no site, o último balanço, quando o Bitcoin estava na cotação de $6.700, tá? Os mineradores possuíam aí uma média de 10 mil Bitcoins sobre sua posse. Só a Coinbase possui mais de 1 milhão de Bitcoin, mais de 1 milhão de Bitcoins sob sua custódia, tentando estimular e aquecer e fazendo o preço subir artificialmente o máximo possível. Veja também nesse vídeo da nossa última live que eu fiz com o Fábio Hessel, um dos meus seguidores lá do canal do grupo do Mestres do Bitcoin, onde ele mostrou para nós quando são emitidos novos Tethers e injetados nas corretoras como a Bitfinex, por exemplo, no mesmo dia ou no dia seguinte aconteceu um candle diário de engolfo de alta, ou seja, mostrando força positiva, mostrando força de crescimento do preço do Bitcoin. Isso para mim mostra e evidencia o porquê o interesse dos traders está cada vez menor, porquê que os big players estão fora do mercado neste momento apenas observando e porquê que o crescimento está sendo feito como se fosse uma pequena escadinha, lenta, gradual, com muitas lateralizações. E isso pode acabar a qualquer momento, no momento que ou os investidores que entraram aqui embaixo começar a vender aqui em cima para fazer a realização de lucro, podendo vender aqui em $8.500, $9.200 ou $10.500, esperando essa alta, né, crescente pré-halving, ou as próprias corretoras fazendo uma armadilha para fazer com que os preços do Bitcoin sejam valorizados para logo depois ter um forte despejo logo após o halving. Então fica bem ligado nisso, tá? Na minha opinião, a gente pode sim continuar subindo antes do halving, podemos se descolar fora daquela cunha ascendente de baixa para depois procurar formar um fundo, porque na minha opinião, se eu limpar o gráfico aqui para vocês, na minha opinião, isso aqui não é padrão de fundo, tá, pessoal? Na minha opinião, para formar um padrão de fundo, eu preciso ver pelo menos um fundo duplo majoritário no gráfico diário ou um ombro cabeça a ombro invertido, mostrando que, de fato, o preço do ativo encontrou um novo fundo. Porque enquanto a gente estiver dentro desse canal de baixo, que a gente tem iniciado desde o ano passado, a gente está numa tendência clara de queda até o zero. E enquanto ele não sair dessa tendência, ou seja, não buscar os $10.500 e ultrapassar os $10.500, eu não vou acreditar em alta, pelo menos neste presente momento. Eu acredito em alta sim nos próximos 2 anos de Bitcoin. Eu acredito que nós vamos ter fortes altas, possivelmente ver o Bitcoin ultrapassar finalmente os $20.000 por unidade, bater os 50, talvez chegar no 100, quem sabe até ultrapassar, por causa, lógico, da emissão desacelerada de Bitcoins na rede, mas não antes de uma correção um pouco mais forte para produzir um fundo, um padrão de fundo bem visível, onde a gente enxerga que o preço agora ele pode ser impulsionado de fato para cima como um foguete, tá? Então eu ainda estou esperando, estou aguardando por uma segunda correção. Vários big players estão fazendo o mesmo. Fique ligado e não ficar tão ansioso em relação a um possível alta até os 10.500 ou até os 9.200 no pré-halving. Não pense que você vai estar perdendo a oportunidade, o mercado te dá oportunidade todos os dias, mas fique ligado para não tomar um tombo, não cair para trás, caso a gente veja
um dia muito parecido com o dia 12, onde a gente tem um forte despejo e realização de lucro majoritário por investidores que estão manipulando o preço do mercado. Na minha opinião, quem está manipulando hoje o mercado de criptomoedas e nesse halving serão as corretoras. E para finalizar o nosso vídeo, só vou explicar para vocês que quartas-feiras e quintas-feiras está acontecendo muita manipulação no mercado. Então tome cuidado que de hoje para amanhã, então amanhã, quarta-feira e quinta-feira, nós podemos finalmente ter uma decisão e é provável que nós teremos uma decisão do mercado se ele vai finalmente iniciar uma correção, se ele vai segurar nessa zona de preço mesmo, que é uma fortíssima resistência, precisa de uma compra de pelo menos de 1.000 bitcoins só na Binance, não incluindo outras corretoras, e se ele não conseguir ultrapassar, nós podemos iniciar uma segunda pernada de baixa para encontrar o fundo verdadeiro do Bitcoin para este ciclo de alta. Só que, a cada dia que passa, eu acredito que nós vamos encontrar um novo fundo do Bitcoin e não só isso, nós vamos iniciar realmente a segunda fase de corrida dos touros pelo crescimento do ativo, podendo buscar valores aí inéditos no preço do Bitcoin. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e nos vemos na próxima live, no próximo Domingão do Bitcoin e também nos próximos vídeos. Um grande abraço, até mais e tamo junto!